Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós meditaremos nessa noite nesse tema, resultados da fé salvífica. Como texto base, nós vamos usar primeiro a João, não primeiro João, mas primeiro João, 1, 12 e 13. E depois nós vamos passar por alguns outros trechos também da palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da sua palavra e clamamos para que, de uma maneira sobrenatural, o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor esteja na condução desse culto, que é um culto de louvor e adoração ao teu nome. É um culto em que nós buscamos te conhecer melhor para podermos adorá-lo com mais intensidade, com mais clareza, com mais verdade. Pedimos que o Senhor esteja se revelando para nós, através da sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, resultados da fé salvífica. Então, algumas considerações a respeito desse tema. Primeiro, a eleição. Nós somos eleitos. Os filhos de Deus são eleitos. E essa acontece de uma maneira unilateral. Quer dizer, Deus determina aqueles que são eleitos. Irmãos, tem a ver com todos nós estarmos caminhando num terreno e estarmos indo direto para um precipício. E todos nós vamos cair nesse precipício e vamos morrer. Ponto final. É isso que a humanidade é. Nós estamos caminhando para esse precipício e todos vamos morrer. Deus, na sua graça e misericórdia, Ele fala assim, não, você não. Não, você não. Não, você não. Mas Deus é Deus. Deus, para a sua glória, Ele determina que alguns não cairão nesse precipício, ainda que todos nós mereçamos isso. Então, eleição tem a ver com isso. É um ato unilateral da parte de Deus. O chamado de Deus é eficaz. Ele é eficaz porque, na verdade, ele é irresistível na medida em que Deus se revelando àqueles que Ele retirou daquela filhinha que estava indo para o precipício, Deus se revela, e ao se revelar, o nosso encantamento pela beleza dEle, pela justiça dEle, pela verdade dEle, pela glória dEle, é tão imenso que nós nos prostramos diante dEle. Porque antes nós não tínhamos capacidade de saber quem é Deus, nem de enxergarmos como quem é Deus. Mas agora, uma vez que Ele se revela a nós, então, Ele, nessa revelação dEle a nós, essa revelação se trata de um chamado eficaz, porque Ele nos trata com encantamento ao revelar quem Ele verdadeiramente é. A regeneração, Deus nos dá uma nova vida espiritual interior, porque nós estamos mortos, nossos delitos e pecados, e agora nós temos vida, uma vida que vem da parte de Deus. Então, Ele nos regenera, Ele nos torna novas criaturas, criaturas que têm a capacidade de olhar para a sua palavra e reconhecer na sua palavra Deus, a glória de Deus, a justiça de Deus. A conversão tem a ver com a fé e o arrependimento, quer dizer, dados por Deus, mas à medida em que Ele derrama sobre nós fé, nós nos prostramos e nos arrependemos diante da santidade de Deus, nós vemos a nossa indignidade. É obra de Deus, isso gera em nós conversão. Justificação tem a ver com dar-nos o direito legal de estarmos diante de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo levou sobre si a condenação que pairava sobre aqueles que Ele tirou daquela fila que estava indo para o precipício, e Ele nos justificou, Ele imputou a nós a justiça que é dele mesmo, de Jesus Cristo.
Ele imputou a nós, então nós somos agora justificados. Tem a ver agora com nós termos possibilidade de termos acesso a Deus. Então, nós temos acesso a Deus por causa da obra de Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus Cristo, e nós temos a condição de entrar na presença do Deus Santíssimo, a maior autoridade, a única autoridade sobre toda a criação. A santificação tem a ver com o avanço na direção da semelhança de Cristo, capacitados por Deus, tem a ver com Ele ter mudado o nosso coração e ter nos dado um coração que o ama, e ao amá-lo, o nosso novo coração, ele deseja fazer a vontade do Pai, ele deseja fazer a vontade daquele que nos libertou. O nosso desejo, o desejo daqueles que são filhos, é agradar o Pai. Essa relação familiar está implementada agora na Igreja de Cristo. O batismo com o Espírito Santo, nós vimos há pouco tempo atrás, tem relação com nós agora sermos moradia do Espírito Santo, termos a plenitude do Espírito Santo. Todos aqueles que foram resgatados por Cristo têm a plenitude do Espírito Santo, têm o Espírito Santo em suas vidas, têm a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado. Jesus Cristo fala assim, eu vou para o Pai, e eu tenho que ir para o Pai, porque senão o Consolador não vai vir. Não vai vir para capacitar a igreja para realizar a obra para a qual a igreja está destinada a realizar. Então, essa capacitação vem da parte do Espírito Santo, porque Jesus Cristo assuntou ao céu, foi assunto aos céus. E agora, Ele enviou o Consolador, Ele enviou o capacitador, que é o Espírito Santo. Então, todos nós, na nossa conversão, somos batizados com o Espírito Santo. Temos a plenitude do Espírito Santo. Nós cultivamos a plenitude do Espírito Santo. Mais do que isso, se nós olharmos para a igreja como a igreja invisível de Deus, todos nós fomos batizados no próprio Pentecostes. Por quê? Porque ali o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Cristo. Então, todos nós fomos batizados no Pentecostes, mas nós, individualmente, somos batizados com o Espírito Santo quando Deus se revela a nós e nós nos prostramos como indignos do olhar de Deus e, mediante o arrependimento e do desejo nosso em servi-lo, o Espírito Santo toma o seu lugar em nosso ser. A união com Cristo e em estar em Cristo, isso é importante, porque nós estamos unidos a Cristo, nós somos corpo de Cristo, nós somos capacitados pela segunda pessoa da Trindade, pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E, no tema dessa noite, a adoção, Deus nos faz membros de sua família. E, quando nós falamos de membros de família, nós falamos de um relacionamento distinto, diferenciado. Deus é nosso Rei, Deus é nosso Senhor, mas Ele também é nosso Pai. Deus, a revelação de Deus como Pai, ainda que Ele chame o povo de Israel, dos filhos de Israel, como o Pai dos filhos de Israel, em Isaías, é uma outra conotação, porque, na verdade, a concretização desse fato vem na pessoa de Jesus Cristo. E aí nós vemos os apóstolos nos revelando essa verdade maravilhosa. Nós somos agora família de Deus. Nós somos súditos de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós obedecemos a Deus, mas nós somos família também. E isso é algo maravilhoso que os apóstolos nos revelam pela revelação do Espírito Santo a eles e que nós podemos ler na palavra de Deus. Então, nessa noite, nós consideraremos assim, o ato de Deus, Ele nos faz membros de uma família, da sua família. Somos agora família de Deus. Quais evidências que temos? Somos da família de Deus? Então, evidências que os apóstolos podem nos demonstrar através da palavra de Deus, tanto quanto nós devemos nos perguntar quais as evidências de que somos filhos de Deus, ou somos família de Deus, em nós mesmos. E o processo? Nós somos regenerados, nós somos justificados, então nós somos novas criaturas, nós agora temos acesso a Deus, porque agora nós temos a justificação da parte de Jesus Cristo, mas nós somos também adotados.
Então, ele nos faz membros de sua família. João 8, 42 a 44, e nós vamos passear por alguns versículos que nos ajudam a enxergar essa maravilha que é a adoção de Deus, a parte de Deus, relacionado aos seus filhos, relacionado àqueles por quem Jesus Cristo morreu. Versículo 42 diz o seguinte: replicou-lhes Jesus, ele está falando aos judeus quando ele está sendo inquirido, próximo do templo, e ele replicou-lhe Jesus, falando aos judeus: se Deus fosse de fato vosso Pai, questionando os judeus, questionando aqueles que são cidadãos de Israel, se Deus fosse de fato vosso Pai, e aí nós estamos falando dessa relação familiar, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Então, se eles tivessem, de fato, uma relação pessoal, familiar com Deus, quer dizer, não apenas da nação escolhida por Deus, mas aqueles que se arrependem, aqueles que confessam seus pecados, aqueles que, nos moldes do Antigo Testamento, sacrificavam e olhavam para aquele bezerro que estava sendo morto e falavam assim: é o meu pecado, é eu que deveria estar sendo sacrificado, mas Deus me deu a oportunidade de oferecer um bezerro que aponta para Jesus Cristo. Quer dizer, se eu não for esse judeu, se eu não for esse hebreu, eu não conheço a Deus, eu não faço parte daqueles que conhecem a Deus. E é isso que Jesus está falando para esses homens, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Deus me enviou. É Deus quem me enviou. Se vocês fossem de fato, se Deus fosse de fato vosso Pai, vocês me reconheceriam como aquele que Deus enviou, porque vocês teriam intimidade com Deus. Vocês fariam parte de uma família, da família de Deus. No versículo 43, ele diz o seguinte: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Quer dizer, Jesus Cristo está falando aos judeus que foram formados na lei do Senhor, que estudaram diante do Torá, diante dos mestres, diante dos fariseus, diante dos saduceus, diante dos escribas. Eles viram a palavra de Deus, eles têm os relatos de todas as maravilhas de Deus, mas qual a razão porque não compreendem a minha linguagem? Jesus Cristo falando àqueles que são israelitas. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E essa incapacidade tem a ver não com a falta de inteligência das pessoas, assim como hoje. Essa incapacidade não tem a ver com a falta de inteligência, tem a ver com que Deus não se revelou. Quer dizer, se Deus não se revelar a nós somos incapazes de reconhecer a Deus. E é isso que nós vemos em muitos dos nossos amigos, em muitos dos nossos parentes. Nós falando a respeito de Deus, e isso sendo como se fosse uma coisa boa, como se fosse um negócio legal. O Jesus Cristo foi uma pessoa muito ética, foi uma pessoa que deu muitos ensinamentos. Irmãos, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de morte e vida. E aqui nós estamos vendo que esses homens foram incapazes de reconhecer em Jesus Cristo aquele que foi enviado por Deus. Porque eles são incapazes. Vós sois do diabo, e aqueles que não são de Jesus, eles são do diabo. E, irmãos, vale a pena a gente falar o seguinte, que Deus e o diabo não estão em oposição, no sentido de igualdade. Irmãos, não existe um dualismo, não existe um negócio assim, o Deus do mal e o Deus do bem. Irmãos, não existe isso. O diabo é criatura, Deus é o Criador. Então, não existe esse dualismo que as pessoas falam, o coisinho do mal aqui, o coisinho do bom aqui, e fica falando, um fala uma coisa. Não existe essa coisa. Existe Deus, existe toda a criação de Deus, existe um rebelde, que é Satanás, que se opôs a Deus, mas é criatura de Deus, e se submete a Deus, e nós vemos em inúmeros trechos da Bíblia, o inimigo se submetendo a Deus, e nos evangelhos nós vemos isso inúmeras vezes. Então, não existe esse negócio de dualismo, o Deus do bem e o Deus do mal. Não, não. Existe só um Deus. E existe um opositor, que receberá a justa punição. É porque sois incapazes de ouvir a minha voz. Vós sois do diabo,
que é o vosso pai, e ele tem sido duro. Jesus Cristo está sendo duro com esses israelitas, com esses hebreus, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E, irmãos, isso é a natureza daqueles que são inimigos de Deus. Porque, ao desobedecerem a Deus, ao não fazerem a vontade de Deus, eles fazem a vontade do diabo, que é, como ele fala aqui, que é vosso pai. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E, irmãos, nós não estamos falando aqui de Abel e Caim, não é isso, não. Ele está falando de Adão e Eva. Porque no momento em que eles tomaram do fruto proibido, eles se tornaram mortos para Deus. Eles fugiram da presença de Deus. Eles não desejaram se encontrar com Deus quando Deus passava pelo jardim. É essa morte, é dessa morte. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Outro dia eu usei um exemplo do sapo e do escorpião ao inverso, né? Agora aqui a forma certa, né? Vocês ouviram a história do sapo e da enchente que estava acontecendo, e o sapo e o escorpião estavam de um lado, e o riacho estava enchendo, e o escorpião falou: me ajuda, me faz passar para o outro lado. Aí o sapo falou assim: escuta, você está louco, você é escorpião, eu sou sapo, eu não vou passar você para o outro lado do riacho. Você está maluco? Não, por favor. E eles tiveram uma conversa, um lero, né? E aí o sapo levou o escorpião para o outro lado. Ao chegar ao outro lado, o escorpião pica o sapo. O sapo falou assim: como assim? Eu acabei de salvar a sua vida. Por que você me picou? Ele falou assim: porque é minha natureza. Porque é mentiroso, pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Esse é o inimigo de Deus. Aliás, inimigo da igreja. Em Romanos, Paulo nos ajuda também, falando a respeito da família de Deus, em versículos 14 e 15 do capítulo 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqueles que olham para a palavra de Deus e desejam, porque o desejar ser guiado por Deus é uma das marcas daqueles que são filhos de Deus. Desejar obedecer a Deus faz parte daqueles que são filhos de Deus, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. E aqui é interessante, porque geralmente a gente fala assim, nós somos escravos de Deus, no sentido servos de Deus, porque Ele nos comprou, Ele é nosso dono. Mas Ele está falando aqui de uma outra forma, porque não recebestes um espírito de escravidão, no sentido de que nós agora somos livres e na liberdade que Ele conquistou para nós desejamos a Deus. Nós desejamos estar perto de Deus. Então, é uma liberdade no sentido de que agora nós estamos livres para ver a santidade de Deus, livres para ver a glória de Deus, livres para ver a justiça de Deus, e nos encontramos com cada um dos atributos de Deus. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E aí, lógico, nós estamos falando de línguas aqui, do aramaico e do grego, mas é pai e pai, não é mais do que isso, pai e pai. E vocês, aqueles que vêm do catolicismo romano, vão saber isso melhor do que alguns outros, que nós temos inúmeras formas de chamar algumas autoridades eclesiásticas, mas todas elas estão pautadas nesses termos. Então, nós falamos assim, em
no padre e do catolicismo romano, e nós falamos, os estadunidenses chamam de father, o pai. No Brasil, na década de 70, houve um movimento para que chamássemos os padres de pai, mas não deu certo, porque os evangélicos, os cristãos, acharam assim, não pode misturar uma coisa com a outra, porque a gente chama de padre, mas nem tem a conotação do pai, né? Mas então nós temos o padre, o father, o papa é pai também, a palavra é pai, o patriarca é pai, o abade é pai. Então, quando nós vemos em mosteiros onde nós temos abades, nós estamos falando a mesma coisa, mas aqui nós estamos falando a respeito daquele que é pai. E por isso que os evangélicos lá na década de 70 se revoltaram contra. Nós já temos um monte de problema com um monte de pais por aí, né? Desde o Papa até os padres. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O que Paulo está nos falando aqui em Romanos, e escrevendo aos Romanos? O próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, isso faz parte de algo sobrenatural nessa nossa conversão, nessa nossa mudança nós somos novas criaturas agora, e isso há um testemunho, um link, porque agora nós fomos vivificados por Deus. Então, ele testifica com o nosso espírito, porque o nosso espírito foi ressuscitado com o nosso espírito, de que somos os filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E do que nós estamos falando aqui, quando Paulo está falando se com ele sofremos? Ele está falando de com ele sofremos, tem inúmeras coisas. Irmãos, a gente está falando de Paulo, e Paulo sofreu inúmeros naufrágios, foi apedrejado, foi açoitado, foi preso, assim como outros apóstolos, mas de Paulo nós temos um currículo desse tipo, bastante extenso. Mas ele está falando de um outro tipo de sofrimento, o sofrimento de Cristo, o sofrimento por aqueles que precisam ser alcançados, porque foram eleitos, e ele atribuiu à Igreja de Cristo para evangelizar o mundo. Então, o nosso sofrimento tem a ver com proclamarmos o Evangelho para que a obra de Deus seja plena. Então, tem a ver com nós obedecermos a Deus, tem a ver com nós glorificarmos a Deus com atitudes que glorificam a Deus, atitudes que nos tornam pessoas que são reconhecidas como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus? Então, nós devemos ser reconhecidos também como filhos de Deus. Então, se com ele sofremos pelas almas perdidas, sofremos porque nós temos um campo, uma seara muito grande para tratar, para colher. Então, nós sofremos porque nós desejamos o que Deus deseja. É desse sofrimento que a gente está falando. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Obviamente, eu não estou diminuindo muito longe de mim o sofrimento de Cristo em ter levado sobre si a ira de Deus que pairava sobre nós. Mas aqui nós estamos falando de um sofrimento que a gente partilha com ele, um sofrimento do qual ele nos capacita a termos, porque a ira de Deus sobre nós não temos capacidade de suportar. Somente Jesus Cristo suportou. Somente Jesus Cristo poderia ter levado sobre si a ira de Deus. Mas, agora, aquele outro sofrimento que tem a ver com desejarmos ardentemente que a obra do Senhor seja realizada, esse tem a ver, sim, conosco. Romanos 9, 6 a 8 diz o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, aquilo que nós já temos falado, quer dizer, Deus separou um povo. Irmãos, é mais ou menos como nós vivemos hoje. Deus separou um povo, e esse povo tem características como a nossa humanidade tem hoje. Então, ele é uma figura do que nós somos. Então, no meio do povo de Israel, e nós temos estudado isso nos livros de Reis, nós temos aqueles que creem em Deus,
que são sujeitos a Deus, são submetidos a Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que desejam fazer a vontade de Deus, tanto quanto aqueles que são inimigos de Deus, que odeiam a Deus, que adoram outros deuses, que ofendem a Deus. Então, no que diz respeito à nação, a nação de Israel é uma figura do que nós somos. Então, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, eleitos. É o que Paulo está falando. Nem por serem descendentes de Abraão. Não é a descendência de Abraão que os torna capacitados a estarem na presença de Deus. Mas, em Isaque, no texto, quando Deus está falando com Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. Quer dizer, é exatamente isso que está sendo falado em Gênesis, que em Isaque será chamada a sua descendência. Serão chamados aqueles que são eleitos. Por quê? Por causa da fé. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. O que Isaque representa? Isaque era a gente boa que foi resgatado porque ele era bonzinho? Não, foi por graça. Mas por graça Deus o resgatou. Por graça Deus resgatou a Jacó e ele os escolheu. Então eles são filhos da promessa. Não por causa dos atributos dele, mas por causa dos atributos de Deus, por causa da graça de Deus. E aí, movidos por causa da sua escolha, eles desejam fazer a vontade de Deus, ainda que cambaleante e titubeante, né? Como nós também somos, mas nós desejamos fazer a vontade de Deus. Isso são marcas daqueles que são filhos de Deus. Gálatas 4, 28 a 31 diz o seguinte: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Paulo agora falando exatamente sobre a promessa. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. E vocês lembram da intriga de Sara com Agar? Então, como ela ofendia a Sara. E aí, nesse contexto, e hoje, nós vemos até hoje a intriga que há entre os filhos de Isaque e os filhos de Ismael. Perdura porque isso veio da raiz do nascimento deles. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, que a Escritura diz? Ou o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o filho. E isso pode nos parecer dramático. Ele está lançando fora a serva e o filho, que era o filho de Abraão. Ele não os deixou sem recursos. E Deus mesmo os encontrou para cuidar deles no seu exílio. Mas, o que Deus está falando aqui? Lança fora a escrava e seu filho. Então, na questão ética, no sentido do cuidado, eles foram cuidados. Mas nós não estamos falando de ética aqui. Nós estamos falando dos atributos de Deus e das verdades divinas e eternas. Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então, aqueles que foram, agora, olhando para a igreja, que são eleitos de Deus, eles não vão compartilhar essa herança com aqueles que não são eleitos de Deus, com aqueles que não são herdeiros. É disso que nós estamos falando. Então, a herança pertence àqueles que são da família de Deus. O filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre, falando daqueles que são salvos, daqueles que foram convertidos, daqueles que se arrependeram e se prostraram diante da santidade de Deus e dos atributos de Deus. Segunda evidência, em 1 Pedro 3,
3 a 6, nós encontramos o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E aqui nós estamos falando dessa submissão, que tem a ver, novamente, irmãos, tem a ver com mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, e, obviamente, tem uma relação, sim, com a autoridade do marido, mas tem uma relação, sim, com a mulher ser submissa e não o marido impor a submissão. Tem a ver com nós proclamarmos o Evangelho, nós falarmos do Evangelho, falarmos da beleza de Deus, de tal forma que as nossas mulheres, as nossas esposas, as nossas filhas, elas se encantem com Deus e falem assim: verdadeiramente eu desejo fazer a vontade de Deus. E na medida que elas estiverem fazendo a vontade de Deus, irmãos, que família maravilhosa é uma família como essa. Evidência, família de Deus, filhos de Deus. Em 1 João 3, 1 e 2, novamente, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso é especial, é fora do comum, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é Deus eterno, é Criador. Deus não é o maior, Ele é o único. Ele é o único, não tem assim, ele é mais grande que alguma coisa, e mais grande é de propósito. Em espanhol se fala mais grande, viu? Então, eu estou em casa. Ele é mais grande do que qualquer coisa. Então, Ele é único, Ele é Deus. Alguém já falou a respeito, e eu acho que eu já falei aqui também, que se você puder imaginar um ser imenso, poderoso, capaz de pegar todas as estrelas que nós vimos aqui em algumas pregações passadas, pegar nas suas mãos e pegar todas elas e compactar elas e fazer uma bolinha. Esse ser aí, vocês podem imaginar esse ser? Esse ser não é Deus. Porque Deus é maior que isso. Quer dizer, se nós pegarmos todo o universo, todas as galáxias, e um ser conseguir encaixotar tudo na sua palma da sua mão, se nós estamos imaginando isso, isso não é Deus. Porque cabe na nossa imaginação, simples assim. Não. Deus é eterno, infinito. Onde eu estava? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque nós somos... Aqueles que são filhos de Deus são parecidos com Deus. E, por isso, nós não vimos agora há pouco que os judeus não reconheceu a Jesus? E vocês esperam que o mundo nos reconheça? Então, se de fato somos filhos de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. João repete várias vezes em sua carta, várias vezes, filhos de Deus, ou filhinhos, falando dele mesmo como filhinhos, aos que ele endereçou a sua carta. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Os egípcios, na verdade, eu tinha isso na cabeça de que os egípcios tinham inventado o vidro, mas não é não. Isso veio da minha adolescência, mas
de toda forma, o que eu quero dizer é que a condição de termos um espelho na antiguidade era muito rara. O espelho era uma coisa extraordinariamente cara, porque era muito difícil de ser produzida, e ainda assim tinha imperfeições. Então, eles usavam alguma coisa como uma bandeja, como nós temos hoje, uma bandeja, alguma coisa que reflete, ou então uma bacia com água para poder se enxergar, para poder tratar a sua pele, enfim, fazer o penteado e essas coisas assim. Mas não existia um espelho como nós conhecemos espelhos hoje, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Porque hoje nós estamos vendo a Cristo como que por um espelho, mas quando nós o virmos como Ele é, nós teremos a clareza de, agora, em corpos incorruptíveis, em desejarmos sermos semelhantes a Ele, e nós poderemos ser, porque nós estaremos, já não teremos mais a presença do pecado na nossa vida. Nós seremos plenamente novas criaturas em corpos glorificados. Nesse processo, nós temos a regeneração. A regeneração tem a ver com um novo nascimento. A regeneração precede a adoção. Irmãos, isso aqui nós estamos falando tudo ao mesmo tempo, mas bem, uma coisa depois da outra no mesmo instante. É na mesma hora, porque a conversão se dá ali tudo ao mesmo tempo, mas ela precede a adoção. Vejamos, Atos 16, 14, nós encontramos certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender. Então, Deus regenera aquela criatura, aquela mulher, para entender as coisas que Paulo dizia. Então, essa regeneração acontece como se fosse uma capacitação para nós termos nossos olhos, mente e coração aberto para podermos ouvir a palavra de Deus. E é Deus que realiza isso em nós. Nós temos a adoção que segue a conversão. Versículos 23 a 27 de Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Isso tudo é resultado de uma fé salvífica. Então, a adoção segue a conversão. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Então, nós estávamos presos a ela no sentido de que o desejo de fazermos a vontade de Deus passava pela lei e nós sabemos que a lei é santa. E ela expressa a vontade de Deus, sim. E nós desejamos fazer a vontade de Deus. E nela encerrados, voltando, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, porque ela revela a nossa incapacidade de obedecê-la, para que nós possamos buscar em Deus essa condição de sermos, de nos prostrarmos diante da nossa miserabilidade. E Deus é um Deus que vai ao encontro do coração quebrantado, do coração que reconhece a miserabilidade. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, porque ela nos revela quem somos, para que, diante de nossa indignidade e reconhecimento da indignidade, nós pudéssemos olhar para Cristo e enxergar em Cristo a salvação. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, justificados por crermos que
Jesus Cristo realizou toda a obra no nosso lugar, porque nós éramos incapazes. Então, nós nos submetemos à obra de Cristo, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Fé que é dom de Deus. Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, todos aqueles a quem Deus se revelou, a todos aqueles que se enxergaram na sua indignidade, se prostraram e falaram: Jesus, filho de Davi, salva-me. A esse, ele se revela. E, ao se revelar, ele os torna revestidos. Nós somos revestidos de Cristo. Ainda nesse processo, a regeneração, então, ela precede a adoção. Então, há que haver regeneração para que haja adoção. E ainda assim, novamente, irmãos, é tudo instantâneo, mas é isso que acontece. A adoção segue a conversão e a justificação. É resultado, então, de uma fé que é salvífica. Então, a regeneração é diferente da justificação, que é diferente da adoção. A regeneração do nosso ser, que agora enxerga a nossa incapacidade e a nossa indignidade diante de Deus. Mas Jesus Cristo nos justifica, e aí Deus nos adota. Então, regeneração torna-nos espiritualmente vivos. Justificação, a nossa posição diante da lei de Deus. Nós temos agora acesso a Deus porque Jesus Cristo cumpriu a lei, foi obediente, e obediente até a morte, mas cumpriu a lei plenamente. Mas e a adoção? Como nós lidamos com a adoção? A adoção segue então, a conversão e é resultado da fé salvífica. As bênçãos são excelentes por parte de Deus. Não há obrigação em dá-las. Portanto, voltamos a João e Paulo. Essas bênçãos, irmãos, do que nós estamos falando? Deus resgata o homem. Deus criou o homem e nos colocou no jardim do Éden. Certo? Maravilhoso. Perfeito. O homem caiu e foi expulso do jardim do Éden. Se nós, salvos e regenerados, voltássemos para o Éden e vivêssemos eternamente, estaria ok. Nada mais justo. Quer dizer assim, mesmo olhando para a justiça de Cristo, porque é suficiente. Ele resgatou o mal que nós, na humanidade, através de Adão, implementamos à humanidade. Mas Deus faz mais do que isso. E essa revelação, no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, e Paulo e João nos ajudam a compreender isso, vai muito além de nós sermos resgatados do pecado. Nós não somos mais só resgatados do pecado. É isso que os autores do Novo Testamento estão nos dizendo. 1 João 3, 1 e 2, novamente, como nós já lemos. Voltando então a João, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, nós agora somos filhos de Deus, nós somos família de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Ele repete, nós somos filhos de Deus. Então, nós, no passado, essa revelação não é clara no Antigo Testamento. Ela é concreta e brilhante no Novo Testamento, onde nós agora não apenas servirmos ao Rei, mas nós somos filhos do Rei. Nós somos cordeiros com Cristo. Então, nós poderíamos ser resgatados e poderíamos voltar para o Éden. Mas Deus faz uma nova criação, toda especial, somente para os seus filhos. Vede que grande, então, amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece,
porquanto não conheceu a Ele mesmo. Nós vimos no discurso de Jesus que eles não estavam reconhecendo que Jesus havia sido enviado por Deus. E ainda que eles o reconhecessem como profeta, já seria um passo. Mas nem isso. Eles não reconheceram que Jesus falava da parte de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. E nós esperamos que o mundo nos reconheça? Não. Mas nós deixaremos de fazer a vontade de Deus por causa disso? Não. Nós obedeceremos a Deus, como Jesus Cristo obedeceu a missão a que lhe foi implementada por parte de Deus, e uma missão maravilhosa que justamente permitiu que nós tivéssemos nossos olhos abertos, nossos corações abertos, fôssemos regenerados e fôssemos agora justificados. Mas Deus, além de nos justificar, dá algo imenso e gracioso. Ele nos torna filhos, Ele nos torna cordeiros com Cristo. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Então, há algo muito mais especial que nos aguarda na eternidade. Irmãos, isso é fé. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, falando a respeito de Jesus Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aí, novamente voltando também a Paulo em Romanos 8, porque não recebestes espírito de escravidão, porque agora nós somos filhos. Nós somos da família de Deus, nós somos filhos, para viverdes outra vez atemorizados. Não, nós não vivemos mais atemorizados, nós já temos as marcas daqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo, e os nossos desejos estão linkados com os desejos do Pai. Ainda que a gente fique titubeante em algumas situações, mas quando nós nos deparamos com o pecado na nossa vida, ele nos entristece, porque é uma ofensa a Deus. Essa é a característica daqueles que são filhos de Deus. Diante do pecado, do reconhecimento do pecado, a tristeza, o lamento, mas também a segurança de que Jesus Cristo morreu por aquele pecado. Mas recebeste do Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, então, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Então, Deus preparou um novo lugar para que nós pudéssemos habitar. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo é filho de Deus. Mas nós precisamos também entender que Jesus Cristo, sendo filho de Deus, ele sendo o nosso irmão, o irmão, o herdeiro, né, quer dizer, ele é o filho de Deus, existe distinção no que diz respeito a Jesus Cristo, filho, e a nós, filhos. Existe distinção. Então, é a distinção daquele que é primogênito. Aquele que na sociedade antiga e hoje nas sociedades que a gente são mais tradicionais ainda, o filho mais velho, ele tem autoridade sobre toda a família. Jesus Cristo é nosso irmão? Sim, mas ele é autoridade sobre toda a família. Então, ele é próximo, ele é família, mas ele é autoridade. Então, tem essa conotação. É disso que nós estamos falando. Então, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque Jesus Cristo, ele partilhou a sua herança, porque a herança do primogênito é só do primogênito. É só do primogênito. E ele, por graça, ele partilha essa herança conosco. Ainda no processo, então, a adoção segue, então, a conversão e é resultado da fé salvífica. No que diz respeito à adoção, nós temos inúmeros privilégios.
Deus, que é agora nosso Pai, então, em João 20, 17, quando Jesus está falando com Maria Madalena, ele fala assim: subo para o meu Pai, vosso Pai, subo para meu Deus, vosso Deus. Querendo dizer que há uma distinção na relação que ele tem com o Pai e que ele tem com Deus. Então, obviamente, a nossa proximidade com Jesus Cristo é de sermos irmãos, mas a autoridade dele sobre nós é completa. E naquilo que ele se achega a nós, é por graça dele. É ele que se achega a nós. Eu estou falando isso porque estou cansado de ver assim, o amiguinho Jesus, o cara lá de cima, o cara do céu, como se com uma falta de respeito. Então, nós somos próximos, sim. Deus é Pai, Cristo é o primogênito, mas eles merecem respeito daqueles que são Pai e daqueles que têm a autoridade da primogenitura. Então, nós temos acesso, mas um acesso respeitoso. Deus é nosso juiz, então, esse privilégio da adoção, Senhor, mestre, instrutor, ele nos ensina, ele é protetor, ele cuida de cada detalhe da nossa vida, e inclusive dos detalhes e das proteções que nós nem ao menos soubemos que ele nos protegeu de algo que não aconteceu, mas ele nos protegeu. Então, é tão grande o domínio de Deus sobre os filhos e o cuidado dele sobre os seus filhos, que é espetacular. Ele é provedor e é também sustentador em todos os aspectos da vida e do universo. Privilégios da adoção. Vamos considerar o seguinte: ele é nosso Pai, Pai Celestial. João 3:1, 1 João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu, é Ele mesmo. Ele se compadece de seus filhos. Nós somos pó. Em Salmo 113 nós vemos isso, mas Ele se compadece do pó. Irmãos, nós continuamos sendo pó. Nós morreremos e viraremos uma poeirazinha. Nós não temos autoridade sobre a nossa vida nesse sentido. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, falando a respeito do Sermão do Monte. Mas todas essas coisas, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, nós precisamos, sim, ter responsabilidade. Nós temos família, nós servimos algum empregador ou somos o empregador, e nós temos responsabilidades sociais. Mas nós precisamos lembrar que todas essas coisas são sustentadas e dadas por Deus. É Deus quem faz o nosso chefe ser o nosso chefe, tanto quanto faz com aqueles que são chefes terem aquelas pessoas que servem na empresa como aquelas que servem. Então, isso tudo está no domínio de Deus. É Deus que controla todas essas coisas. E nós devemos enxergar estas coisas como obra de Deus na vida de seus filhos. E lidarmos com ela com graça, e lidarmos com ela sabendo que Deus tem propósito para cada um daqueles que são próximos a nós. Ora, Mateus 7:11, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais Jesus Cristo falando, quanto mais o seu Pai Celeste, lhe dará muito mais. Então, é esse o nosso Pai que se compadece de seus filhos, e aí Ele nos dá de uma maneira especial, extraordinária e fantástica. Ele nos faz habitação do Espírito Santo. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Que presente é esse? Novamente, Jesus Cristo foi assunto aos céus para que o Espírito pudesse ser derramado na igreja de Cristo.
no Pentecostes. Então, nós somos hoje a habitação do Espírito Santo. Privilégios ainda da adoção, compadece de seus filhos aqui e para a eternidade. Nós somos herança de Deus e a eternidade, os céus, é herança de Deus para nós. Reinaremos com Cristo. Então, nós serviremos a Cristo e teremos atribuições e serviremos a Cristo e reinaremos com Ele. O que significa? Nós teremos autoridade de tal forma que poderemos realizar as obras que Ele destinar a que nós realizemos. Reinaremos com Cristo sobre os novos céus e a nova terra. Apocalipse 3, 21. De sorte que já não és escravo, porque nós temos clareza da parte de Deus, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. Então, todas essas coisas são dádivas de Deus concernentes à adoção como filhos, que Ele nos concede e que, novamente, nós poderíamos estar e estaríamos felizes com a salvação. Mas o que Deus nos oferece é muito maior que a salvação. É muito mais amplo. É pleno, é nos tornar filhos com Cristo. Nós somos regenerados, justificados, resgatados, filhos e herdeiros. É isso que Deus faz com a sua igreja. Então, movidos e constrangidos, alegres por esses privilégios que Deus proporciona para além do que nós poderíamos imaginar. Porque, irmãos, os crentes do Antigo Testamento, a revelação da palavra de Deus é uma revelação progressiva. E ela foi concluída no último ponto de Apocalipse. Não existe nova revelação. Agora, os crentes do Antigo Testamento, eles não tinham essa clareza de sermos herdeiros de um novo céu e nova terra. A esperança deles estava aqui ainda. A esperança deles estava na nação. A esperança deles estava na conversão e no sacrifício que haveria de vir em Jesus Cristo, expresso naqueles cordeiros que eles sacrificavam por causa dos seus pecados, e uma vez por fé, eles seriam recebidos por Deus. Mas Deus amplia em muito, de uma maneira extraordinária, a sua promessa. Movidos e constrangidos, alegres por esses privilégios, planejemos nossas vidas como filhos, de fato, de Deus. Então, irmãos, se nós somos filhos, o que um filho faz para honrar o pai? Torne isso um pouquinho mais concreto nas suas vidas e na minha vida. O que eu realizo que deixaria meu pai feliz, alegre, honraria os atributos dele? E eu estou falando dos nossos pais aqui. Então, o que o tornaria feliz? Só que agora a gente está falando do nosso Pai Celeste. Então, nós estamos, de fato, obedecendo a Deus, promovendo a sua santidade no meio de uma nação iníqua. Nós estamos encarando os desafios porque isso nos satisfaz, porque alegra ao Pai. Nós ficamos alegres por causa da alegria do Pai. Nós somos filhos. Então, nós podemos fazer essa conexão. Eu sei que, no passado, a gente falou muito a respeito disso. Nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos de pais e filhos, porque nem todos os pais são pais figura do pai cristão. Tem pais que merecem estar na cadeia. São agressivos, ofendem seus filhos. Então, nem todos os pais são figuras de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente usa essa figura. Mas nós estamos falando de uma figura idealizada, expressa na palavra de Deus. Então, se você tem esse pai, e esse pai
você deseja agradá-lo, o que você não faria para o seu Pai Celeste? Adotados como filhos para o louvor da sua glória. E, irmãos, qual é a glória de Deus? Não é Cristo que realizou toda a obra. Quando eu era adolescente, criança, alguma coisa assim, eu já falei isso também aqui, mas aqui eu falo de novo. Eu conheci um irmão chamado Bonerges, ele era da igreja aqui em São Paulo, e eu falava assim, mas como que a gente fala de Cristo, se Cristo só nasceu no século I? E naqueles dias ele falou, André, não, Cristo, ele é eterno. E isso foi me falado por um irmão mais velho, por um irmão que me amava. Então, ele falou, Cristo é eterno. Então, ele encarnou, mas ele sempre existiu. Ele sempre existiu na Trindade. Deus, o grande planejador, Jesus Cristo executando todas as obras que precisavam ser executadas. Ele foi obediente, não só quando ele encarnou, mas desde a criação. Por quê? Porque eles têm uma relação intrínseca na Trindade, no poder do Espírito Santo, capacitados, o power, né? o TNT, que é o Espírito Santo, adotados como filhos para o louvor da sua glória, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, que nós olhemos para essas figuras, idealizemos a figura paterna, quer dizer, qual é o pai que tem características daqueles que são santos. Então, e aí, olhando para esse pai, nós falemos para o nosso próprio coração, eu posso servi-lo concretamente, porque isso a gente precisa trazer para nossa, ser concreto na nossa vida. E dessa forma, podermos falar assim, se eu faço isso para meu pai, que dirá para o meu pai eterno, aquele que me tornou, eu não tenho a mesma natureza de Cristo, no sentido de que Cristo é eterno, mas ele nos fez filhos por adoção. Por definição, adoção é diferente de filho natural. Então, a natureza de Cristo é diferente da nossa natureza. É óbvio, mas ele nos fez filhos por adoção. E, irmãos, eu vou falar sobre adoção. No direito romano, o filho adotivo, ele tem todos e plenos os direitos do filho natural. Plenamente. Imperadores romanos que adotaram filhos e que seus filhos se tornaram imperadores, filhos adotados se tornaram imperadores de Roma. Eles não eram naturais do pai, mas eles tinham todo o direito de serem também imperadores. Então, é disso que nós estamos falando. Quando Paulo fala em adoção aqui, ele está enxergando a sociedade romana. Então, todo o direito do filho adotado é o mesmo direito do filho natural. Agora, a natureza é distinta. No nosso caso, também, a natureza é distinta, porque Jesus Cristo é Filho de Deus e nós somos adotados. Mas ele, na sua graça, resolveu partilhar conosco toda a sua herança. Não é verdade? Que Deus nos abençoe, que nós saibamos lidar com essa herança e glorifiquemos o nome de Cristo, capacitados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti e Te glorificamos. Te glorificamos porque o Senhor realizou toda a obra para que nós pudéssemos ter acesso a Ti. Então, nós Te louvamos pela obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e pela Sua ação em nos tornarmos filhos adotivos. Te louvamos por podermos participar de uma herança que pertence a Cristo, mas que Ele partilha conosco. Nós Te louvamos e Te agradecemos. No nome do Senhor. Amém.